Com a proteção de Deus e em nome do povo aracajuano, declaro aberta esta sessão especial referente ao requerimento número 556/2013, de autoria da vereadora Daniela Fortes. Não há ata, também não há expediente a ser lido. E eu já gostaria de dar início convidando o reverendo pastor e vereador Roberto Moraes, também para ocupar a primeira secretaria aqui da Câmara Municipal de Aracaju, para fazer parte da mesa. Gostaria também de convidar o reverendo Dom Henrique Soares da Costa, o bispo auxiliar da Arquidiocese de Aracaju, também para fazer parte da mesa. Para compor a mesa, convidamos também o ex-vereador de Aracaju, reverendo pastor Daniel Fortes, que representa a Igreja Assembleia de Deus Madureira, em Aracaju. Convidamos também para compor a mesa o reverendo pastor Walter Leite, que representa a Igreja Batista Betel, em Aracaju. Convidamos também para compor a mesa o reverendo pastor Antônio da Silva Figueiredo, presidente da UMESE Municipal de Aracaju. Vereadora Daniela Fortes, e é caríssima porque apenas uma letra nos separa do meu nome e do dela, a letra A. Mas é o A de amor que nos une. Quero também cumprimentar Dom Henrique, representando a Igreja Católica, o amigo pastor Figueiredo, presidente da UMESE, União dos Ministros Evangélicos do Estado de Sergipe. Em nome dele, saúdo todos os pastores aqui presentes. Também cumprimentar a pastor Walter, que foi um dos oradores, também ao primeiro secretário, ao secretário, pessoa que está secretariando a sessão, o vereador pastor Roberto Moraes, cumprimentar os integrantes da imprensa, as demais pessoas que compõem a Igreja Católica, que estão aqui presentes, né, também em todos os segmentos, minhas senhoras e meus senhores, e também os vereadores, né, claro, a vereadora Emília, o vereador Valdir, vereador Irã, também cumprimento, esteve aqui também o doutor Emerson, e também quero cumprimentar o ex-vereador Matos, né? Que Deus abençoe a todos vocês. Eu, ao receber o tema, os desafios, né? Esses desafios para nós cristãos nos dias atuais, eu vejo, senhoras e senhores, que somos desafiados. O desafio é grande. Nunca a igreja foi tão desafiada como nos dias atuais. Os cristãos. Eu quero dizer que é importante que nós possamos pautar, focar as nossas ações e os nossos discursos em relação àquilo que Jesus, ele focou, que são as pessoas. A religião, ela só tem sentido se for para valorizar o ser humano. Senão não teria sentido algum. Porque nós não somos meramente instituições, não somos uma instituição comercial, nem industrial, nem empresarial, mas é uma instituição divina, que foi instituída para resgate do ser humano. Senão não teria sentido. Nós somos chamados para resgatar. Daí é que eu sou contrário a todo tipo de discurso e de ações que são voltadas meramente para categorias e não para as pessoas. Direitos humanos é para as pessoas. Não se pode pensar em direitos humanos simplesmente para uma categoria, porque estaríamos cometendo discriminação. Mas hoje o que a gente vê é isso. São os direitos humanos voltados para a categoria A, categoria B, quem é contra, quem é a favor. De todas as categorias, por trás delas estão as pessoas. Se nós
cumpríssemos os preceitos constitucionais, que diz que todos são iguais perante a lei, não necessitaríamos de estar destacando categorias, e sim as pessoas. Jesus morreu não por categoria nenhuma, mas ele morreu pelas pessoas. Ele deu a sua vida por mim, ele deu a sua vida por todos nós. E é isso que nós devemos pensar. Quando se trava uma luta contra ativista A, contra ativista B, e por outro lado também, quando os ativistas querem guerrear com a religião, o setor religioso, e muitas das vezes algum religioso, algum líder entra nessa questão, estamos perdendo tempo se assim o fizermos. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra as hostes da maldade. Não é contra pessoas. É preciso que a gente tenha esse entendimento que é bíblico. E aí, a gente vê que essa luta travada entre grupos, entre categorias, está sendo prejudicial para que tenhamos uma sociedade mais justa, fraterna, e uma sociedade, acima de tudo, servindo ao Cristo. Eu quero contar uma experiência. Eu jamais pensei de fazer trabalho com morador de rua. Eu passo toda semana ali em frente ao edifício Estado de Sergipe, o Banese, vejo, sempre vi ali, passando por ali, aquelas pessoas dormindo na calçada. Nunca me chamou a atenção. Nunca fui despertado para ver aquelas pessoas da forma como eu vejo hoje. Um dia, indo fazer o programa, como sempre eu faço, 5 horas da manhã na Rádio Atalaia, Deus mandou parar. Pare e olhe para essas pessoas. Eu parei o carro e vi seres humanos. Eu via no passado apenas, na minha visão, marginais. Eu via na minha visão apenas pessoas que usam drogas. Eu via na minha visão apenas pessoas que estavam ali porque cometeram algum delito, alguma falta com a sua família. Era assim que eu vi aquelas pessoas. Mas um dia, Deus me fez parar, para que eu visse que ali são seres humanos, são criaturas que precisam da nossa atenção. E Deus falou no meu coração que eu teria que alugar uma casa para abrigá-los. E eu aí, me veio a mensagem que eu deveria pregar naquele momento, que era sobre o bom samaritano. Quando eu disse, Dom Henrique, que o sacerdote, o pastor, passou e viu aquele homem caído, ferido, e não fez nada. Eu pensei que eu estava abafando com aquela mensagem. E Deus falou para mim, o sacerdote é você. Você passa toda semana ali e nunca fez nada por aquelas pessoas. E eu quero que você faça. Eu tive que, o pessoal está me chamando de doido, locar um prédio de 6 andares para poder acolher essas pessoas que estão aí dormindo nas ruas. A gente vê a luta dos defensores dos animais, que eu acho uma luta justa, de não permitir que um animal, um cachorro, seja maltratado, que fique exposto. E aí vai lá e pune a pessoa. Mas quando a gente vê um ser humano jogado, que é a semelhança de Deus, a imagem de Deus, e eu vi nesse frio, nessa chuva toda, na última sexta-feira passada, eu passei e vi um senhor que não tinha nenhum cobertor, era no chão frio, em plena madrugada fria. E não tem nenhum defensor de ser humano, dos direitos humanos, capaz de tirar aquelas pessoas da calçada. É hipocrisia falar em direitos humanos quando a gente deixa o ser humano jogado lá na vala, sem nenhum atendimento. Isso é que não é possível. Não se pode falar de cristianismo quando a gente não cumpriu o nosso papel. O nosso papel é de resgate, é de colocar as pessoas na arca. Quantos estão colocando as pessoas na arca? Nosso debate não é no campo político partidário. O campo político partidário pode até ter cristão político que faça esse trabalho. O nosso debate, a nossa luta é
para resgatar vidas. Essa é a nossa luta maior. Eu quero dizer que eu tenho sido muito... Deus tem me inquietado muito nesses últimos dias, principalmente, em relação aos acontecimentos, aos desafios que temos. Quando a gente vê as pessoas mergulhadas no mundo das drogas, e vem o Proinvest, que poderia se colocar lá uma emenda para poder o Estado de Sergipe ter um local para poder cuidar dessas pessoas que muitas vezes temos que mandar para outros estados. E ninguém teve a coragem. O governador estendeu a mão de sugestões, estou aberto para sugestões. A oposição, para aprovar o projeto, teve que colocar lá o que necessita. O que eu vi lá? Eu tive acesso lá às emendas, às sugestões para o governador. Estrada, estrada, estrada. 70% mais ou menos do Proinvest é de estrada. É bom para o progresso, mas estrada não recupera ser humano. As pessoas estão muito presas aos objetos, mas estão esquecendo das pessoas. Então, custava colocar lá uma emenda para cuidar. E eu mandei uma sugestão, eu e o Ayrton, taxista, eu mandamos um ofício aos senhores parlamentares, para que eles aproveitassem essa oportunidade para pedir ao governador que, pelo menos, um local, uma unidade de tratamento terapêutico para essas pessoas. Só aí as drogas tomando conta, os pais desesperados sem saber o que fazem, e pouco se faz aqui no estado de Sergipe para salvar essas pessoas. Então, meus amigos, caros debatedores, pastores, representantes da Igreja Católica, a nossa missão não é uma missão burocrática, não é uma missão de organização, de siglas, de denominações, quem é maior e quem é menor. A nossa missão é cuidar de pessoas. Se nós não tivermos a capacidade de cuidar das pessoas, então é melhor rever a nossa religiosidade. Porque o que o Cristo espera de todos nós, aquele Cristo que é uma mulher em potencial para mudar de vida e passar a seguir os seus passos. Mas muitos só veem os defeitos. Não pensa que o ser humano pode se recuperar. Jesus viu um potencial em Maria Madalena. E ela foi uma fiel seguidora dele. Jesus viu em Zaqueu um homem odiado pela sociedade, cobrador de impostos. Mas Jesus, ele quebrou todos os preconceitos e paradigmas e viu Zaqueu de uma forma diferente. E é assim que a gente deve fazer o mesmo. Eu quero lamentar profundamente. Há uma lei tramitando em Brasília, que eu tive acesso essa semana, está, inclusive, querendo colocar na pauta de votação até o dia 31 desse mês. Que praticamente, senhores religiosos que aqui estão, é um código religioso, é um projeto de lei que trata da religião. Talvez a maioria dos senhores não saiba ainda dessa lei, mas eu tive acesso. Agora, como é que se diz que o Estado é laico e quer interferir? Não é um parlamento que tem que dizer o que a religião deve fazer ou não. Quem deve discutir a religião são os religiosos, os líderes religiosos, e mandar para lá, para que eles apreciem e não vir de lá para cá. Está tudo errado. É laico, porque não pode enviar recursos para a igreja, porque o Estado é laico. Aí não pode, porque é laico. Mas para interferir, aí pode. Aí um deputado deu uma entrada lá, está no Senado agora, tramitando no Senado essa lei, é um código, praticamente um código, como já falei, religioso, e que, se a gente não se acordar para poder colocar, externar os preceitos bíblicos, aquilo que Deus quer que nós façamos, e usar os parlamentos, as casas do povo para poder debater, para poder enviar as proposituras, aquilo que for justo, nós vamos continuar perdendo e feio. Porque há um grupo organizado, e há um grupo que sabe o que quer, que está ganhando campo, e a família, ela está cada vez mais sendo desvalorizada, e os objetos
as coisas, os bens materiais estão sendo valorizados. Então a nossa luta não é saber quem foi que fez, qual é o grupo, e contra o grupo A, grupo B. Não, isso não vai de maneira nenhuma nos levar a realmente a plena vitória. Devemos ter a competência de, primeiro, unir as nossas forças, amar e acolher. E aí conseguirmos garantir os direitos, aquilo que realmente o bispo falou, que somos uma maioria, o país é um país religioso, mas está prevalecendo o que uma minoria quer, bispo, por falta até de uma unidade nossa. Se nós estivéssemos mais unidos, nós não iríamos de maneira nenhuma perder nenhum item, nenhum artigo que fale, que possa contrariar a família brasileira, os princípios éticos e morais, porque se nós não nos unirmos, não adianta estarmos travando uma luta, praticamente uma guerra contra ativistas, contra segmentos, porque é perder tempo e é falta de habilidade. O que devemos travar é uma unidade, amar e acolher. E dizer, olha, Jesus ama vocês como vocês são. Agora é preciso que vocês entendam que este amor de Cristo, ele também põe limites de vida, de atuação de vida. Eu acho que é por aí o caminho. Se nós conseguirmos fazer isso, nós enfrentaremos todas as situações e que todos os grupos vão reconhecer em nós que nós estamos agindo, não de forma discriminatória, mas de uma forma que venha a contemplar a todos, cumprindo os preceitos constitucionais e, sobretudo, a maior Constituição, aquilo que há de mais sagrado, que é as leis determinadas por Deus. Essas são imutáveis e ninguém pode revogá-las. Mesmo que alguém queira, mesmo que alguém possa impor algo diferente do que a Bíblia diz, mas importa obedecer a Deus do que aos homens. E nesse ponto, a gente precisa ficar com a palavra de Deus. Então eu gostaria muito que nós pudéssemos estar focando as nossas ações, os nossos discursos nas pessoas. E hoje a gente vê o ser humano que estão matando aí as pessoas por qualquer coisa. Não existe de maneira nenhuma nenhuma ação. Quando a gente vê as siglas, por exemplo, agora tem até o Estatuto do Jovem, que eu sou a favor. Tem o Estatuto da Criança, do Adolescente, o Estatuto do Jovem, o Estatuto do Idoso. Agora, veja bem, eu estou com 57 anos. Então, o adolescente, a criança e o adolescente, até os 18 anos estão amparados. O jovem de 19 a 29 está amparado. O idoso acima dos 60, mas aí fica um vácuo. Na minha idade, de 57 até... de 57, aliás, dos 30 até os 60, não tem amparo. Eu vou mandar fazer um estatuto aí nessa meia idade aí, para que todos sejam amparados. Olha, estão brincando com o povo brasileiro, porque é o seguinte, eu acho que serviços essenciais, que as políticas públicas, que o benefício tem que ser para todos. Não precisaria de estatuto se o Estado fizesse seu dever de casa. Não precisaria. Para que esse estatuto de idoso e criança? Agora, para que esse estatuto demagógico de criança, quando as crianças recém-nascidas são usadas para pedir esmola nas ruas de Aracaju, toda a sociedade vendo isso? Agora, quando um adolescente de 12 anos está trabalhando com o pai, como foi, aí chega lá um conselheiro tutelado e diz, olha, vou mandar lhe prender, porque você está usando o seu filho para o trabalho. Isso é hipocrisia! E aqueles que estão sendo explorados nos sinais, em vários locais. Então, é preciso que haja a compreensão e que nós possamos trabalhar, acima de tudo. Mais uma vez eu quero dizer, a arca
está com as portas abertas para acolher a todos, seres humanos, filhos de Deus. Estou aqui recebendo a notícia que meu tempo está esgotado. Parece que deu um problema no dispositivo, né? Mas muito obrigado. Deus abençoe a todos. Eu também gostaria de falar algo que eu preparei, né? Como nós poderemos definir a família. Né? No plano de Deus, a família é uma ordem da criação. É uma economia sociocomportamental ideal. Não existe outra pessoa que possa comparar. Ou seja, ela é a origem de tudo que possa pensar sobre relacionamento interpessoal. Para os judeus, a família sempre foi o agente integrador de grupo, estabilizador emocional e corretivo psicológico. Eis a razão para eles preservar a família. Era preservar a pureza do seu povo e da sua nação. Queridos, a família eu entendo como prioridade no coração de Deus. Quando a igreja ela investe na família, consciente de que está investindo na base, na nascente do rio da civilização, na oficina modeladora do caráter, na cédula máter da sociedade. No sonho de Deus, o resultado é cura, é restauração, é libertação e vida com qualidade em todas as áreas. Nós não somos contrários aos direitos humanos, porque muito antes de se ouvir em falar homofobia, intolerância e fundamentalismo religioso, já se ouvia uma emblemática voz, ironicamente, de um pastor, o Dr. Martin Luther King, assassinado justamente porque ele lutou pelos direitos humanos. E ele é o autor de uma frase que se ecoa até os dias de hoje. O que me assusta não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons. Se almejarmos um país forte, calcado nos valores da liberdade, civilidade e fraternidade, nós devemos aprender a coexistirmos em mútuo respeito, que nós possamos defender o vigor das nossas opiniões, contudo impor aos demais interesses que somente dizem respeito, que não se conduam com os anseios de uma coletividade como um todo. Então, que nós possamos ter certeza o que se concerne ao tema família. Nós, cristãos, avocamos para a responsabilidade que nos é peculiar e inerente à convicção da fé nas Sagradas Escrituras e nas lições que o Mestre Jesus nos ensinou. Então, que eu creio que chegou o tempo da igreja se mobilizar, que a igreja pode se pronunciar, orando, agindo de forma estratégica, que nós possamos alcançar famílias, aquelas famílias que precisam, sim, de cura, aquelas famílias que precisam de libertação, porque famílias saradas, feliz, próspera e pacificada é o que nós almejamos. Né? Que Deus ele abençoe o nosso dia. Eu acho que nessa sessão de hoje ficou claro para a sociedade, ficou claro para as pessoas que nós temos o direito livre de discordar, nós temos o direito de opinião, nós temos o direito livre de pensamento, mas nós devemos respeitar e amar o nosso próximo. Não queremos ser contra grupo A ou B, categoria A ou B, não. Nós queremos simplesmente defender o que nós acreditamos, defender a família, que é um projeto de Deus. Então, eu quero agradecer a todos que participaram. Claro que nós enfrentamos muitos desafios. A igreja hoje enfrenta grandes desafios. Enfrentamos o desafio dos nossos adolescentes, nossos jovens, as drogas. Enfrentamos os desafios. A PL 122 é um desafio? É um desafio. E que nós possamos buscar cada dia espaço para que nós possamos viver de uma forma agradável, de uma forma feliz com as pessoas, que nós possamos expor o nosso pensamento, sem ferir, sem constranger ninguém. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado.